Bom dia, Daniel. Uma saudação a você, aos colegas de bancada e principalmente a toda a nossa audiência que nos acompanha nessa quinta-feira. Sempre uma alegria estar por aqui, Daniel. Sempre muito bom esse momento aqui da nossa conversa com você, a nossa conexão Brasil-Reino Unido, não é? Mas eu vou começar fazendo aqui a primeira pergunta, mas depois eu vou trazer aqui para a nossa roda de conversa o Marcelo Suano, a Berenice Leite, a Guta Pini. Daqui a pouco também tem o nosso comentarista convidado especial de hoje, direto de Lisboa. A gente também vai fazer outra conexão aí com a Europa, com o verão europeu, com o Enio Viterbo. Mas eu começo trazendo o primeiro ponto aqui para a nossa conversa de todas as manhãs, Ivan. O Brasil sofreu uma nova derrota na Justiça dos Estados Unidos naquela ação movida pelas empresas Rumble e Trump Media contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Por que, Ivan, a Justiça norte-americana deu mais prazo para Rumble e para Trump Media, hein? Bom, Daniel, eu acho que com a data vênia, quem sofreu a derrota foi o ministro Alexandre de Moraes e a AGU. Isso porque eles pediam, né, justamente o fim do processo, ainda antes de entrarem no mérito, né, antes que a justiça americana entrasse no mérito da questão. A Rumble pediu, através da sua equipe jurídica, para que eles que a justiça concedesse mais prazo, porque a Rumble ainda questiona o fato da a AGU estar defendendo o ministro Alexandre de Moraes nessa questão. Bom, então a juíza Mary Scripin, lá do estado da Flórida, concedeu este prazo para o Rumble, pelo menos mais uma semana, ou seja, até o dia 14 de julho, e não encerrou o caso que foi considerado uma derrota, então, como eu disse, para o ministro Alexandre de Moraes e para a AGU. Indicando, Daniel, que muito provavelmente ela vai analisar o mérito da questão, ou seja, se o ministro Alexandre de Moraes censurou cidadãos americanos em solo americano ou pessoas, né, que vivem legalmente nos Estados Unidos através de empresas americanas, nesse caso específico, a Rumble. Esse caso ele é extremamente importante porque ele pode abrir uma jurisprudência nos Estados Unidos, ou seja, qualquer juiz de qualquer lugar do mundo poderá simplesmente emitir ordens para derrubar perfis, né, de pessoas nos Estados Unidos, algo que vai totalmente contra a primeira emenda da Constituição americana da liberdade de expressão. Então, ao contrário do que a AGU pretendia, a juíza manteve o caso aberto e concedeu esse tempo, para a Rumble. Daniel. Agora são 8h07 no horário de Brasília. Deixa eu trazer mais um ponto aqui. A gente estava conversando agora há pouco com o economista, o professor Roberto Dumas, aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, sobre a proposta do Flávio Bolsonaro de uma criação, né, de uma área de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos. E vou trazer um ponto aqui para a sua análise, porque o Flávio Bolsonaro defendeu os Estados Unidos, disse que Lula lambe as botas da China. Ele segue, não é, nos Estados Unidos, participando, depois de participar daquela audiência pública no escritório do representante comercial lá dos Estados Unidos, em Washington. O que mais você quer trazer sobre essa permanência, a extensão ali da permanência de Flávio Bolsonaro lá em Washington? Daniel, essas reuniões que ele está organizando, participando, enfim, encontros, né, são extremamente importantes. Eu arrisco dizer, Daniel, vou um pouco mais além. A importância dele ali na sessão 301, obviamente que é de alta relevância, mas essas reuniões são mais importantes, Daniel. Afinal de contas, a decisão de aplicar as tarifas ou não ao Brasil é uma decisão política e não uma decisão apenas técnica. Ou seja, os técnicos, obviamente, vão apresentar ali os argumentos finais após essa sessão. Mas a decisão é política. E aí é que entra, né, esse trabalho de bastidor e de costura diplomática do senador Flávio Bolsonaro, com o apoio, inclusive, de congressistas do Partido Republicano e também com as suas conexões dentro do Departamento de Estado nos Estados Unidos. Lembrando que congressistas americanos acompanharam essa audiência pública da sessão 301, o que demonstra realmente a importância dela, né, no contexto também dos Estados Unidos. A missão não é simples, Daniel. Não tem Papai Noel do outro lado esperando para dar presente, porque também nós temos os interesses americanos aqui, o lobby do agronegócio americano é muito forte, mas ele se colocando ali como líder da oposição, como senador da República, quem sabe ele possa ter êxito aí nessa sua missão lá nos Estados Unidos. Nós estamos a postos aqui, Daniel. A qualquer momento, embora boa parte da administração Trump esteja empenhada em reuniões da OTAN essa semana, mas a qualquer momento essa divulgação das tarifas pode ser anunciada. Lembrando que o governo americano tem até o dia 15 de julho para tomar uma decisão. Então, de hoje até a próxima quarta-feira,
tudo pode acontecer e a gente ter essas atualizações. Pelo menos aqui a gente tem uma data definida, né? Não fica com aquele clima de quando vai ser, como vai ser, enfim. De hoje até o dia 15, alguma coisa vai ter que ser decidido, Daniel. Nossa conexão Brasília-Londres agora com a Berenice Leite. Oi, Ivan, muito bom dia para você. Bom, quero aproveitar que você está aqui conosco para falar sobre a questão da Marine Le Pen, né? Um dia depois dela ter sido condenada por desvio de recursos públicos, parece que ela iniciou a sua campanha eleitoral à presidência do país, não é mesmo? E o Tribunal de Apelação acabou mantendo a condenação dela, porém reduziu o período de inelegibilidade, o que abriu caminho para que ela, então, dispute a eleição de 2027. Ela vai ter que usar a tornozeleira eletrônica, né, o que chama bastante atenção. Agora, como é que está a condição judicial dela, da Marine Le Pen, e quais as chances dela vencer as eleições? Bom dia, Berenice. Muito bom acompanhar seu trabalho aí de Brasília. Olha só, poucas vezes a gente viu uma saída à la francesa como foi esse caso. A justiça francesa quer impedir, pelo menos esses juízes aí, querem impedir que Marine Le Pen vença as eleições, mas permitindo que ela possa fazer campanha. Então eles encontraram um meio termo ali na sentença que praticamente estabelece o seguinte: ela hoje, no momento, né, hoje, julho, de 2026, ela estaria inelegível. Só que a eleição na França, o primeiro turno acontece em abril e o segundo turno já no primeiro final de semana de maio do ano que vem. Ou seja, ela também estaria inelegível ali, mas ela poderá estar elegível na posse, caso ela vença as eleições. Qual foi a saída aí, né, desse lawfare que está acontecendo contra ela? Ela poderá fazer campanha, mas sob um monitoramento eletrônico. Ela está numa espécie de semi-prisão domiciliar, se a gente puder explicar assim para a nossa audiência no Brasil. Então ela tem essa tornozeleira eletrônica com alguns horários controlados, o que dificulta muito, né, para quem quer fazer uma campanha por todo o país, no caso como o dela, né? Especulou-se que ela indicaria alguém no lugar dela, o Bardella, que é um outro representante da direita do mesmo partido dela, mas ela manteve a sua candidatura, ela disse que pretende então concorrer o pleito mesmo sob essas condições. Agora daqui até o ano que vem tem muita coisa para acontecer. Olha, Berenice, a França, ela vive um momento de divisão política profunda. É muito comum a gente analisar os países, como o Brasil e Estados Unidos, entre uma divisão esquerda e direita. Só que na França nós temos o terceiro elemento, o centro. Lá o centro é mais forte do que é no Brasil e nos Estados Unidos. E esse centro é representado pelo Macron. E esse centro costuma ir para o segundo turno. E aí a direita e a esquerda, que não querem, né, o outro lado do espectro político vencendo as eleições, acabam votando no centro. Hoje, nós teríamos um segundo turno com a Marine Le Pen e muito provavelmente um candidato indicado pelo Macron, coisa que a gente sabe que o Macron não pode se candidatar mais porque ele já venceu os 2 mandatos dele, né? E aí seria uma disputa muito apertada. A Le Pen vem diminuindo, né, essa diferença em relação a candidatos de centro no segundo turno, mas seria uma disputa voto a voto. Ela vence o primeiro turno. A direita hoje é a maior força política na França, mas sem a força necessária para vencer no primeiro turno. E aí a gente vai para o segundo turno e o centro e a esquerda acabam geralmente fazendo essa coalizão, e é o cenário que a gente tem para hoje. Agora, Berenice, você sabe muito bem, né? Período pré-eleitoral é uma coisa, campanha é outra, e talvez com essa questão dessa perseguição judicial à Marine Le Pen, pode ser que os franceses observem o que está acontecendo e deem um voto de confiança para ela, caso, né, de fato ela seja a candidata da direita nessas eleições. Daniel, devolvo para você. Eu passo a palavra para o Marcelo Suano. Ivan, vamos passar agora Brasil-Rússia. Em função, inclusive, da atenção que você tem dado, você tem ressaltado bastante a questão desse espião russo, o Sergei Cherkasov. Tenho a impressão que essa é a pronúncia do nome dele, que o Brasil vai devolver para a Rússia, pelo menos essa é a decisão, ou isso que está indicando que é o desejo do governo brasileiro. O que eu gostaria de saber é se você tem informações de qual está sendo a reação concreta, pontual do governo norte-americano, por uma razão simples. Desculpe eu estender um pouco. Se as informações que estão sendo apresentadas confirmam que ele é um agente da GRU ou GRU, como alguns preferem falar, é um agente do Serviço de Inteligência Militar.
Não é nem da FSB, que a FSB é Serviço de Inteligência Interno na Rússia, e nem da SVR, que seria o equivalente à CIA dos russos. Ou seja, por ser militar, significa que o Brasil está sendo utilizado como alavanca geoestratégica da Rússia, diferente da China, que é usado como alavanca econômica e alavanca geopolítica. Isso é muito mais grave. Ora, o fato deles terem usado o Brasil, todo mundo sabe, o passaporte brasileiro é um dos passaportes mais valorizados no mundo, exatamente porque qualquer um pode ser brasileiro. Então, para o mercado negro, é muito valorizado. Então, isso é comum eles fazerem isso. Mas qual está sendo a perspectiva norte-americana diante do comportamento brasileiro? Porque isso já mostra que o Brasil, sim, está posicionado pró-China e pró-Rússia. Qual tem sido o comportamento americano diante dessa notícia? E se você prevê que podem vir sanções, porque o negócio adquire um outro patamar. Bom dia, professor Marcelo Suano. Olha, esse assunto é extremamente importante. Eu não sei se as pessoas estão acompanhando, mas nós estamos diante de um imbróglio diplomático gravíssimo entre o Brasil e os Estados Unidos. Mais um, sim, mais um. E, se não me engano, professor Marcelo Suano, esse russo, o Sergei, ele foi utilizado como uma tentativa de moeda de troca no passado entre o governo Lula e o governo Biden. E a troca seria, a gente entrega o Sergei para os americanos, em troca a administração Biden entregaria o jornalista Alan dos Santos, que vive legalmente nos Estados Unidos. A administração Biden não aceitou esta troca, este acordo, então o Sergei continuou preso no Brasil. Agora, ontem, o governo brasileiro anunciou a intenção, então, de devolvê-lo para a Rússia depois que ele cumprir a pena de 5 anos. Ele está preso no Brasil, deve cumprir essa pena de 5 anos, que vence agora em 2027. Só que a decisão do governo brasileiro também diz o seguinte, que algum juiz entender ali que ele já cumpriu boa parte da pena e que ele pode ser solto, então o Brasil imediatamente mandaria ele para a Rússia. Só que os Estados Unidos têm um pedido, né, para que ele seja extraditado para os Estados Unidos. A justificativa brasileira, ela flerta com a vergonha, porque o lado brasileiro está dizendo o seguinte, esse espião, esse agente, ele não agiu contra o Brasil, ele pode ter agido contra os países, mas como ele não fez nada contra o Brasil, então não tem por que a gente punir ele, digamos assim, ou mandar ele para os Estados Unidos, vamos mandar ele de volta para a Rússia. Esse cidadão usou um passaporte brasileiro por 12 anos, andando pelo mundo, se passando como brasileiro para fazer as suas práticas aí de inteligência, de espionagem, enfim, como disse o professor Marcelo, para a ala de inteligência militar da Rússia. Agora, professor Marcelo, eu consegui uma nota do Departamento de Estado americano sobre esse assunto que mostra como as relações Brasil e Estados Unidos estarão afetadas com esse episódio. Eu vou ler aqui a nota. Abre aspas para o Departamento de Estado. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a decisão do Brasil de permitir que um indivíduo com vínculos conhecidos com a inteligência russa deixe o país. Essa decisão enfraquece nosso compromisso conjunto de combater interferências estrangeiras e proteger a integridade de nossas instituições democráticas. Fecha aspas, esse foi o comunicado. Então, a nota do Departamento de Estado para a emissora BBC News Seção Brasil sobre este assunto. E sim, professor Marcelo, vou responder sua pergunta de forma bem objetiva. Isso aqui pode gerar sanções ao Brasil, porque você está libertando uma pessoa que faz parte do corpo militar da Rússia que está em guerra com a Ucrânia. E as sanções podem vir não somente dos Estados Unidos, mas também da União Europeia. A gente vê que realmente o governo brasileiro está tentando fazer de tudo para cavar essa falta da soberania, né? E com sanções ou com alguma medida mais punitiva do governo americano, mas também flertando com punições como essa da União Europeia. Então isso aqui é um assunto muito grave. E também soma-se a outro fator. Os Estados Unidos já nomearam um novo embaixador, né, para o Brasil. Na semana passada, o Departamento de Estado já entregou ali, né, o pedido, né, do agreement para que o Brasil aceite o novo embaixador. E até agora, pelo menos ontem à noite, professor Marcelo, não sei se agora de manhã saiu algum comunicado, mas pelo menos até ontem à noite, ou seja, uma semana depois desse pedido americano, o Brasil ainda não havia dado início ao procedimento. Isso é uma coisa que leva 1 ou 2 dias. Por que o Brasil está retardando a permissão aí, não é, para que este embaixador americano recém-nomeado possa começar a operar no Brasil? É uma pergunta que nós precisamos fazer, porque o governo brasileiro está falando tanto
em canais de comunicação para resolver a questão da tarifa, por que não aceitar logo de uma vez a nomeação do embaixador e por que não entregar esse espião russo para os Estados Unidos? A população precisa saber disso. Daniel, devolvo para você. A Guta Pini acaba de chegar, está aqui ao meu lado, no Jornal da Oeste, primeira edição, e se junta a nós agora. Bom dia, Guta, bem-vinda. Já chega trazendo a sua pergunta para o Ivan Kleber. Isso aí, Conexão Mato Grosso do Sul, Reino Unido. Bom dia, Daniel, Ivan, toda a nossa bancada. Ivan, vamos conversar sobre o conflito no Oriente Médio. Os Estados Unidos lançaram um novo ataque ali no litoral iraniano e o chanceler do Irã já disse que vai responder. Tem chance de fechar novamente o Estreito de Hormuz? Conta para nós como é que está o contexto desse conflito. Bom dia, Guta. Sempre uma alegria também estar aqui com você. Nós temos atualizações importantes. Ontem à noite, os Estados Unidos lançaram o maior ataque contra o Irã desde o final de março, começo de abril. Vários alvos militares foram atingidos. O presidente Trump já havia anunciado que esse ataque poderia acontecer. E nós estamos, inclusive ontem de manhã, nós anunciamos aqui no canal a possibilidade, né, aqui na Revista Oeste, deste ataque. Bom, ele aconteceu e eu tenho um bastidor extremamente importante sobre esse ataque. Guta, os Estados Unidos atacaram uma linha de trem que abastece a China, ou seja, uma linha de trem utilizada pela China para abastecer, com munição e outros produtos, né, outros materiais, o Irã. E esse ataque foi fruto do trabalho de inteligência do Mossad de Israel, que identificou essa linha de trem como uma importante peça na logística entre a China e o Irã. E os Estados Unidos, então, realizaram esse ataque com sucesso na noite desta quarta-feira. E olha, para quem possa dizer, isso é propaganda americana para justificar, não é, a crítica à China, essa informação eu consegui por meios próximos ao regime iraniano, portanto não pode ser uma propaganda americana ou israelense. Os próprios iranianos admitiram isso. Ou seja, a gente precisa ver agora como que a China vai reagir a essa questão. Conhecendo a diplomacia chinesa, eles vão fingir que não é com eles, mas aparentemente os americanos então identificaram essa rota da China ao Irã de abastecimento de munição que pode elevar as tensões no Oriente Médio, inclusive entre Estados Unidos e Israel com a China. Agora, do ponto de vista da pergunta que a nossa audiência deve estar fazendo, assim como você, Guta. E agora, o que vai acontecer? Bom, a gente continua naquela situação de analisar a questão hora a hora, porque o presidente Trump, do mesmo jeito que ele fala que o cessar-fogo foi interrompido e que o memorando não está valendo, ele pode anunciar daqui a pouco que retomou as conversas com o regime iraniano. Não me parece o caso desta vez, até porque pela manhã ele declarou que agora ele conhece os iranianos e que, portanto, ele não está disposto a negociar. Ontem, inclusive, ele disse que eram pessoas loucas governadas por loucos, uma escória, e que ele está decidido a impedir que o Irã tenha uma arma nuclear. A expectativa é de que neste final de semana, a partir de amanhã, já os ataques retomem no nível que estavam antes do cessar-fogo. Guta, e a gente está aqui acompanhando para trazer todas as atualizações para a nossa audiência. Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan, 2 semanas depois dos 2 terremotos que assolaram a Venezuela, o país registra 17 mil desabrigados, socorristas que lutam contra o tempo para retirar pessoas dos escombros e dados subestimados do regime. Em uma divulgação oficial mais recente, o número de mortos subiu para 3.811. Você tem mais notícias a respeito desse desastre, dessa tragédia na Venezuela, Ivan? Infelizmente, agora, para os socorristas encontrarem alguém com vida, se trataria mesmo de um milagre, né? Outro dia eles encontraram alguém 8 dias após a tragédia, né, que já é um milagre, mas realmente agora a situação fica muito difícil e os números, como você bem disse, de desabrigados e de mortos que o regime vem publicando não condizem com a realidade, não condizem com aquilo que nós estamos vendo. Na tarde de terça-feira, forças americanas chegaram na Venezuela para garantir que a ajuda humanitária chegue a quem precisa. Esse fluxo começou a melhorar bastante. E eu tenho uma notícia envolvendo aqui o Reino Unido, que eu consegui confirmar hoje de manhã. A Delcy Rodrigues, presidente interina, eu diria ditadora interina da Venezuela, entrou em contato com o rei Charles aqui do Reino Unido. Isso porque a Venezuela tem aproximadamente 4 bilhões de dólares em ouro, em barras de ouro aqui no Banco da Inglaterra. Só que esse ouro está bloqueado porque o governo britânico
não reconhece a legitimidade do regime de Maduro e nem de Delcy Rodrigues. Agora ela pediu para que o rei libere, então, ele tem o poder de fazer isso, né? De que libere, então, esse ouro para que seja utilizado na reconstrução da Venezuela. O primeiro bastidor que eu consegui aqui foi de que o rei pode até pensar no caso da Delcy, mas em coordenação com os Estados Unidos, ou seja, para que esse ouro, de fato, seja vendido e possa ser utilizado para o bem da população venezuelana, sob controle da administração do secretário Rubio. Esse foi o bastidor que eu consegui, mas até o momento o rei ainda não tomou uma decisão se entrega o ouro ou não para a Venezuela, lembrando que esse ouro foi depositado pelo Maduro aqui no Banco da Inglaterra e depois que o governo dele perdeu a legitimidade, então, inclusive a corte aqui do Reino Unido disse que o Banco da Inglaterra não poderia devolver o ouro para o Maduro e agora, quem sabe, esse ouro de fato possa ser utilizado para o benefício da população venezuelana. Daniel, devolvo novamente para você. Agora, Ivan, os Estados Unidos vão revogar a designação da Síria como Estado patrocinador do terrorismo. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Segundo ele, a medida vai permitir que a Síria seja reconstruída. Por que os Estados Unidos tomaram essa decisão, Ivan? Olha, na diplomacia, Daniel, e no conturbado mundo do Oriente Médio, não é, da geopolítica, você às vezes precisa ser um pouco cínico e às vezes precisa ser um pouco diplomata até demais, não é? Esse senhor que está aí, que hoje é o presidente da Síria, ele pertencia à Al-Qaeda, a gente não pode esquecer disso. Mas é ele que está no poder na Síria depois da queda do Bashar al-Assad e é ele que então controla o país. Neste momento estratégico para os Estados Unidos, é importante manter uma aliança com ele, antes que alguém lá no Oriente Médio tente dar um golpe nele e colocar um regime anti-Estados Unidos, anti-Ocidente na região. Não que a Síria agora, né, seja um primor de relações com o Ocidente, mas é aquela coisa, é o melhor que nós podemos ter nesse momento. Quem não gostou muito desse movimento foram os curdos que vivem na Síria, não é, porque eles contavam justamente com a possibilidade de ter uma parte da Síria para a formação do que seria o Kurdistão. Então a gente vê que é um imbróglio diplomático muito grande, mas nesse momento específico os Estados Unidos precisam dessa aproximação da Síria e também uma oportunidade, como disse o secretário Rubio, de reconstruir a Síria, o que pode também gerar oportunidades de negócios. Afinal, se tem uma coisa que as construtoras ocidentais gostam, é que um país precisa ser reconstruído, e a Síria definitivamente precisa ser reconstruída, então tudo isso faz parte de uma negociação comercial, diplomática e também com um pouco de sangue frio americano para poder negociar com esse ex-agente da Al-Qaeda, Daniel.